nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? Professar Jesus é professar a sua morte, a sua ressurreição. Não é professar tu és Deus e parar ali. Não, viestes por nós e morrestes por mim, e ressuscitastes, e nos destes a vida, nos prometestes o Espírito Santo para nos guiar. Professar Jesus significa aceitar o caminho que o Pai escolheu para ele, a humilhação. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: Deus enviou o seu Filho, o qual aniquilou a si mesmo, se fez servo, humilhou a si mesmo até a morte e morte de cruz. Se não aceitamos o caminho de Jesus, o caminho da humilhação, que ele escolheu para a redenção, não somos cristãos e merecemos o que Jesus disse a Pedro: Vai para longe de mim, Satanás. Papa Francisco, fevereiro de 2020. Deixe seu like, compartilhe. Liturgia diária. Em Marcos capítulo 8, versículos de 27 a 33, chegamos a um ponto alto no Evangelho de Marcos. Os textos que lemos anteriormente nos preparam para esse momento. Desde o início, Marcos insiste na pergunta: quem é Jesus? Hoje temos a resposta. Os discípulos cegos e surdos mostram que estão começando a ver com mais clareza. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou a eles: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam que ouviram falar. Alguns dizem que tu és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que és um dos profetas. Dirigindo-se pessoalmente aos discípulos, lhes pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro fala em nome de todos: tu és o Cristo. Eis a identidade de Jesus. Ele não é apenas um rabino ou um profeta. Ele é o Cristo tão esperado, o Messias, o Rei ungido de Israel. Esse é um tremendo avanço para os discípulos. No entanto, eles são instruídos a não revelar isso a ninguém. Jesus os proíbe de dizer, porque havia muitas expectativas sobre o Messias, e ele não queria se identificar com elas. O texto, apesar de não conter toda a precisão, revela uma reviravolta repentina e inesperada, para a qual os discípulos não estavam preparados. Jesus começa a dizer-lhes o que vai acontecer com ele nos próximos dias, que ele vai sofrer muito, ser rejeitado pelos líderes religiosos do seu próprio povo. Os líderes religiosos a que Jesus se refere são os que constituem o conselho, de 71 membros formado por anciões, pelos principais sacerdotes e escribas que governavam o povo. Apesar de estarem sob o domínio de Roma, eles tinham autoridade em assuntos religiosos. É interessante observar que é pela primeira vez que neste Evangelho Jesus se apresenta a si mesmo como Filho do Homem. Ele fará isso muitas outras vezes. O título foi usado pela primeira vez no livro do profeta Daniel, como símbolo dos santos do Altíssimo, referindo-se aos israelitas fiéis, que recebe o reino eterno do ancião, isto é, de Deus. Não é difícil imaginar como os discípulos ficaram impactados com as palavras de Jesus. Porém, ainda lhes faltava a compreensão da verdadeira dimensão do Messias, que é Jesus. Vamos rezar? Hoje rezemos com São João Crisóstomo, pedindo ao Senhor que abra os nossos olhos e ouvidos ao ler a sua palavra e compreender o seu plano de amor. Ó Senhor Jesus Cristo, abre os olhos do meu coração, para que eu possa ouvir a tua palavra, que eu a entenda e faça a tua vontade, pois sou um peregrino na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos, mas abre os olhos, para que eu possa perceber as maravilhas da tua lei. Fala para mim as coisas ocultas e secretas da tua sabedoria, e em vós coloco a minha esperança, meu Deus, de iluminar a minha mente, o meu entendimento, com a luz do teu conhecimento, não apenas para valorizar as coisas que estão escritas, mas para realizá-las, pois tu és a luz para aqueles que jazem nas trevas,
e de ti vem toda a bênção e toda a graça. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.